Neste vídeo, como nos veio a Bíblia, uma biblioteca divina composta por mais de 40 autores, entre eles estadistas, legislador, poeta, rei, musicista, profetas, médico, filósofo, cobrador de impostos e pescadores, redigida durante 16 séculos, começando por volta de 1500 a.C. até 96 d.C. Este primeiro episódio do especial Dia da Bíblia 2022 é um artigo escrito por Abraão de Almeida, grande nome assembleiano, publicado no jornal Mensageiro da Paz no ano de 1973. Um texto preste a completar 50 anos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Bíblia e sua história. Como nos veio a Bíblia? Iniciando esta série de trabalhos, desejamos definir para os nossos leitores a conhecida palavra que serve de título à palavra de Deus, Bíblia. Este vocábulo é o plural de biblion, que no grego significa livro. Daí sugerir a ideia de livros ou biblioteca, definição plenamente justificável, pois a Bíblia, na realidade, compõe-se de uma coleção de 66 livros. Para redigir essa biblioteca divina, usando a sábia definição de São Jerônimo, Deus inspirou mais de 40 autores, dentre os quais podemos destacar os estadistas Josué e Daniel, o legislador Moisés, o poeta, rei e musicista Davi, o sábio Salomão, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e etc., o médico Lucas, o filósofo Paulo, o cobrador de impostos Mateus, os pescadores Pedro, Tiago e João e etc. Esses homens e muitos outros gastaram 16 séculos na escrita da Bíblia, começando por volta de 1500 a.C. e terminando em 96 d.C., Anno Domini, segundo as melhores cronologias. Mas apesar das épocas, lugares e estilos diferentes em que os livros da Bíblia foram escritos, nenhum foge ao vínculo unificador de todos eles, que é a pessoa do Messias, o Salvador do mundo. A Bíblia divide-se em duas grandes partes, o Velho e o Novo Testamento. O primeiro foi escrito originalmente na língua hebraica, com as seguintes passagens em aramaico: Daniel 2 e 4, Daniel 7 e 28, Esdras 4, do 8 ao 16 e o 18, Esdras 7, do 12 ao 26, e se completou em cerca de 434 a.C. O Novo Testamento foi escrito no grego popular, o koiné, contendo também algumas frases em aramaico. Teve o seu surgimento entre os anos 53 e 96 Anno Domini. Portanto, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, há um lastro de quase 500 anos, período chamado interbíblico, durante o qual se escreveram os principais livros apócrifos não inspirados por Deus. Segundo algumas autoridades bíblicas, foram os escribas Esdras e Neemias que agruparam os livros do Antigo Testamento por volta de 480 a.C., na grande reforma religiosa daquela época, pois até então os livros sagrados dos judeus permaneciam separados uns dos outros. É importante salientar que esses livros agrupados receberam o nome de texto massorético, a Massora Corpo de Tradições, o único conhecido pelos judeus como verdadeiro e digno de toda confiança. Então, nesse texto,
ou nas cópias dele baseiam-se as Bíblias modernas, principalmente as editadas pelas sociedades bíblicas evangélicas. Não havendo imprensa de qualquer espécie no período de sua escrita, da sua escritura, todos os livros sagrados foram redigidos à mão e divulgados por meio de cópias manuais. Os copiadores, chamados escribas, copistas ou maçoretas, tinham tal respeito pelo texto sagrado e tão grande cuidado em não alterá-lo, que antes de iniciarem a copiação de qualquer parte da Bíblia, contavam o número de palavras e letras nela contidas. Então, dessa forma, esses homens sabiam o número exato de palavras e letras de todo o Velho Testamento, bem como de cada um dos seus 39 livros. Sabiam também quantas 1000 vezes ocorria cada letra. Os copistas não admitiam rasuras de espécie alguma. Se depois de pronto uma cópia fosse constatada nela algum erro, mesmo o mais simples, tal cópia era totalmente destruída. Apesar das épocas remotas em que foram copiados os livros bíblicos, a arte da escrita já havia alcançado significativo progresso, principalmente quanto à qualidade da tinta, que era uma mistura de carvão com um líquido desconhecido, capaz de se conservar maravilhosamente durante muitos séculos. O tipo de caneta usada pelos escribas dependia do material onde se deveria escrever. Se esse material era o pergaminho, usava-se então uma cana cortada ou uma pena de ave. No caso de se escrever em cera, utilizava-se um estilete metálico. Antes da imprensa, o preço de um manuscrito da Bíblia era enorme, levando-se em conta o penoso trabalho copista, o longo tempo gasto nessas escrituras e o elevado custo do material necessário, cerca de 200 couros de cordeiros. Usavam-se também, secundariamente, outros tipos de papel. O papiro, derivado de uma planta do mesmo nome, de onde provém o nosso moderno vocábulo papel. O ostracon, que eram pedaços de vasilhas de barro, e tabuinhas enceradas, além de vários outros materiais menos usados. E não perca o segundo episódio da série A Bíblia e sua História. As primeiras traduções. Até lá. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.